Olá, queridos! Aproveitar esse momento que está chovendo aqui na minha cidade. Resolvi fazer uma leitura de oráculos, depois trazer uma mensagem intuitiva para vocês que estão me ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou a Nath Garcia, da Sou Nath. Neste canal eu falo sobre espiritualidade, sobre missão de alma, sobre despertar da consciência. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa mensagem da espiritualidade. E no vídeo de hoje eu vou tirar então o oráculo da natureza, uma cartinha do oráculo da natureza, e vou trazer uma mensagem, vou usar o meu canal intuitivo, minha conexão, vou trazer uma mensagem para vocês que estão me ouvindo agora neste instante. Então respirem profundamente. Tragam a presença de vocês no aqui, no agora. Tragam a energia de vocês. E agora eu vou escolher uma cartinha, a gente vai conversar sobre a energia da carta. E a energia é as pedras, o passado. Vou colocar aqui essa carta das pedras. Então eu vou ler o significado desta carta e depois eu vou trazer uma mensagem mais intuitiva. Se essas amigas do reino mineral aparecem em seu jogo neste momento, você está sendo instado a saber ou lembrar-se de onde veio e para onde vai. A ver a vida sob uma ótica diferente. As pedras são seres milenares que carregam o registro do mundo, a memória do planeta. Essas amigas podem lhe ajudar muito nesse processo. Apenas pare um pouco e escute o que elas têm a lhe dizer. Você vai ter vontade de recuperar suas raízes, ideológicas, natais, familiares, religiosas, enfim, resgatar suas origens. Talvez visitar locais de sua infância, rever fotos, montar a sua árvore genealógica. Ter as bases firmes sobre suas origens o auxiliará bastante a saber exatamente para onde deve ir e que caminho seguir. E muito interessante que apareceu essa carta aqui do passado. Eu senti aqui de falar um pouquinho sobre essa existência, né? Então, quando a gente fala em passado aqui, eu vou me referir então à sua vida nessa existência. E é muito importante que vocês saibam qual é a história de vocês, a história de vida de cada um. Isso eu falo bastante nos meus atendimentos, nas mentorias, nos processos terapêuticos que eu conduzo. Então, caso você queira agendar uma sessão comigo, é só você clicar no descritivo deste vídeo, tem um link que vai cair direto no meu WhatsApp e eu explico melhor como é que funciona o meu trabalho. Então, eu sempre oriento as pessoas que me procuram a saberem sobre as histórias de vida, porque as dificuldades, questões que vocês podem passar hoje tem relação, obviamente tem relação com outras vidas, com todo a histórico da sua alma, mas tem também relação com o seu passado aqui mais recente. E a primeira questão que vocês precisam ter clareza é sobre como foi a pré-concepção de vocês, a concepção. Então, vocês foram crianças planejadas? Como é que foi a concepção? Teve amor? Como é que foi a gestação da mãe de vocês? Teve alguma intercorrência? Como é que estava a relação entre o seu pai e a sua mãe? Seus pais eram casados? Houve uma separação? Às vezes eles não tinham uma relação mais estável? A sua mãe teve alguma doença, algum acidente? Teve alguma perda de algum familiar? De algum amigo muito próximo, de alguém? O que aconteceu durante a gestação da mãe de vocês? O nascimento, como foi? Como foi o parto?
Foi um parto normal, mas dentro do parto normal foi um parto natural, né, sem anestesia, ou foi um parto com anestesia, que isso também tem relação? Teve alguma intercorrência no parto? Vocês nasceram de fórceps? Vocês foram para UTI? Vocês nasceram de cesariana? Como é que foi essa cesariana? Vocês foram arrancados do ventre da mãe de vocês violentamente? Vocês passaram por procedimentos invasivos? O que aconteceu nesse momento? Como é que foi a amamentação? Sua mãe teve facilidade para amamentar? Passou por algum desafio nesse sentido? Como é que foi essa primeira infância? Teve a presença do pai nesse momento? O pai, ele fez o papel dele de pai? Ou apenas a mãe que cuidou dessa criança? Essa mãe, esse pai, eles tiveram uma rede de apoio para auxiliar ou não? Ou tiveram que cuidar dessa criança sozinha? Como é que foi o seu comportamento na infância? Você era uma criança mais introspectiva, mais extrovertida? Que tipo de situações aconteceram nesse momento? E assim você vai indo a sua história. Como foi a sua adolescência? Como é que foi a sua juventude? Quais os principais acontecimentos tiveram aí relevância e importância dentro da sua história de vida hoje? Muitos me falam, nossa, Nath, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. É claro que eu tenho uma outra forma de abordar esse assunto. Eu acredito, mesmo nos meus estudos e com as práticas que eu realizo, que a gente atrai essas situações devido a questões do passado, né? E quando eu falo passado, eu falo de vidas passadas. A nossa alma, ela tem um histórico, a nossa alma tem uma bagagem. Então, aconteceram algumas questões lá atrás, alguns traumas, algumas situações, e a gente foi atraindo para essa vida como um espelho mesmo, né? A gente foi atraindo essas situações. Então, o que você é hoje, o que você representa hoje, não é porque você passou por uma situação assim ou assim na infância, e sim porque a sua alma pediu para ter algumas experiências ligadas a isso. E quando eu falo, né, sobre isso com as pessoas, nem todo mundo compreende, porque na maioria das vezes há uma intenção de culpar essa vida. Então, culpar os pais por algo que aconteceu. Eu sou assim porque meu pai me abandonou, ou porque a minha mãe trabalhou muito, ou porque aconteceu tal coisa. E, na verdade, foi apenas um pedido da sua alma que essas experiências acontecessem para que você pudesse curar algumas feridas lá do passado. Então, a mensagem é essa, para que você possa resgatar essa história, porque resgatando essa história, você consegue compreender todo um processo, uma história da sua alma, todo um plano da sua alma. Então, a nossa missão espiritual, ela tem muita relação com as nossas maiores dificuldades, com os nossos desafios. E quando a gente começa a fazer essa conexão, a gente compreende, né? Então, por que uma criança nasce sem a presença da mãe? Às vezes a mãe morre no parto. Ou por que uma criança nasce sem a presença do pai? Ou por que uma criança nasce com os pais separados, ou com os pais brigados, ou com violência doméstica? Por que isso acontece? E tem um motivo. Quando a gente vai acessar os registros akáshicos, a gente vai fazendo liberações, a gente vai fazendo curas. Caso para você seja algo difícil de fazer essas conexões, de compreender o que você está fazendo aqui e por que você precisou experimentar algumas dificuldades,
É só você buscar esse auxílio terapêutico. Pode ser comigo, pode ser com outro profissional. Pode ser através das meditações, através de alguma outra ferramenta. Mas é importante que você tenha clareza sobre a sua história, porque a sua história é a sua força. E a forma como você conta essa história também vai falar muito sobre o que você quer ser, quem que você quer se tornar. Isso é muito importante. Como você conta essa história? Você conta com pesar? Você conta com raiva? Você conta com rancor, com mágoa? Ou você conta com força? É isso. E dentro da minha história de vida, eu encaixo muito na energia da força, da resiliência. Eu passei por muitas situações em que eu tive que treinar a minha força espiritual, a minha resiliência. Quando eu conto a história completa, muitos falam, meu Deus, como você está aqui hoje, Nath, fazendo o que você faz. E eu acho que eu não daria conta. E eu falo para vocês, sim, vocês dão conta, porque a história que vocês tiveram era exatamente a história que vocês precisavam vivenciar. Então, que esse vídeo, que essa minha mensagem tenha auxiliado vocês de alguma forma. E um grande beijo. Tragam para vocês a história como um ponto de força. Que isso seja agora uma bússola para vocês saberem exatamente qual é o caminho de vocês aqui na Terra. Um grande beijo e até o próximo vídeo.